Eu decidi abraçar as coisas que eu não quero na minha vida para que eu possa ser feliz e encontrar uma forma de plenitude. Eu decidi fazer um life update, mas não qualquer life update. Eu vou falar para vocês um resumo dos bastidores da minha vida desde o momento em que a minha transformação teve o seu pontapé inicial até agora. Isto é, um life update desde 2019 até 2024. Quem já conhece o canal, já viu os videozinhos, sabe, eu tenho um vídeo aqui que é um resumo da minha vida. Nesse resumo da minha vida, eu basicamente termino a história no momento em que eu faço uma terapia holística, fico bem, e feliz para sempre. Mas é lógico, a vida oscila, então as coisas não terminam ali. E eu queria contar para vocês, eu queria compartilhar com vocês algumas das coisas que aconteceram nesses últimos anos. Pois bem, em 2020 eu estava me recuperando de problemas de saúde que absolutamente travaram a minha vida. E a pandemia, ela caiu como uma luva nesse momento. Por quê? Porque esse foi um período em que eu descobri que a espiritualidade não só era capaz de me curar, como também era capaz de realizar tudo aquilo que eu queria realizar. Então, descobrir que a espiritualidade era tão potente num período de isolamento global foi algo muito propício. Logo de cara, eu comecei a perceber o quão insuportável era perder o meu tempo nas redes sociais. Então, já que nem trabalhar eu podia mais, eu decidi aproveitar para me dedicar para leituras, estudos, cursos. Eu vi muita live 6 em 7 que estava bombando naquela época, mas principalmente eu me dediquei muito para meditação e para minha cura interior. Tendo esse super despertar espiritual e essa imersão em assuntos místicos e meditações, em 2021 eu senti uma necessidade gritante de me descobrir. Então eu entrei numa busca por entender quem eu era. E nessa busca de entender quem eu era, eu cheguei ao que eu chamo de meu ápice. Eu consegui ser tão consistente na minha rotina de meditações e práticas espirituais que eu passava de 12 horas de meditação sem nem perceber, não só uma vez, mais de algumas vezes. Só que eu nem contava, então na época eu nem dei conta. Foi muito natural. Eu tava tão mais pra lá do que pra cá que, gente, tudo me colocava em estado meditativo. Eu sentia tanta gratidão pelo aqui, pelo agora, por estar presente, que eu entrava em estado alterado espontaneamente. E quando eu percebi, eu tinha passado horas em meditação. Só que assim, não foi uma coisa que eu contei o tempo. Foi uma coisa que eu apenas comentei com a minha mãe. E eu tinha terminado de almoçar, era 1 da tarde mais ou menos, aí eu comecei a meditar. E aí, quando eu voltei de meditação, tipo 1 da manhã, aí a minha mãe ficou assim, pela reação da minha mãe que eu percebi o quão grande era meu feito. Porque tava tão natural pra mim entrar nesses estados meditativos que eu nem via o tempo passar. E isso era tão bom, gente, tão bom. Eu tava entregue. Essa realidade aqui, ela já não era mais física. E assim, eu não tava psicótica, não. Eu tinha essa percepção que eu tenho agora. Mas era fazer isso aqui que eu entrava em estado alterado e a minha consciência era totalmente diferente. Só que é aquela coisa, né, gente? Digamos que nem tudo são flores. Eu já percebi essa realidade como algo não físico. É como se a qualquer momento eu pudesse rasgar tudo isso daqui, mudar tudo que tá ao redor. É como se a qualquer momento eu pudesse materializar coisas com as minhas mãos. Só que eu ainda não fazia isso. Então, é lógico que eu precisava de uma profissão, né? Durante todo esse período, eu comecei a fazer freelas. Então, até 2019 eu fiquei muito doente, né? Aí, quando eu fiquei bem e tava indo atrás de emprego, veio a pandemia. E aí eu fiquei meio tipo, ok, agora eu não consigo fazer nada, né? Mas eu consegui alguns freelas nesse meio tempo. Só que em 2021 aconteceu uma série de coisas em que isso já não me satisfazia mais. Eu queria muito ter um emprego, assim, oficial, digamos assim. Com os freelas, eu consegui muita coisa, assim, que antes eu não tinha. Só que essa questão da profissão, ela foi se tornando mais grave, digamos assim, com o passar do tempo. Então, em 2022, eu queria abrir o meu negócio, mas eu passei por uma recaída muito grande, né? E não consegui fazer o que eu precisava fazer pra abrir o meu negocinho. Então, tipo, deu errado antes de abrir. E eu meio que passei o ano focada em me cuidar, porque aconteceram muitas coisas ruins no final de 2022. Peraí que agora a coisa ficou confusa. No início de 2022, eu tentei abrir meu negocinho, tive uma recaída, passei a metade do ano tentando me recuperar e no final do ano eu tive outra recaída. Então, esclarecido isso, vamos voltar à narrativa. Então, eu cheguei em 2023
com uma necessidade muito urgente de, tipo, ter uma carreira, sabe? Isso porque eu sempre valorizei muito a vida profissional. E quando eu saía com pessoas como eu me sentia um pouco mal de não ter feitos dos quais eu me orgulhasse pra compartilhar, sabe? Não é como se eu tivesse vergonha do meu trabalho, mas a verdade é que eu me importava bastante com a forma com que eu era percebida. E quando eu percebi que a forma que eu trabalhava passava uma impressão de pessoa que não tem direcionamento, que não sabe muito bem o que é da vida, eu fiquei muito chateada. Ai, vou dar uma aceleradinha porque eu fiquei tão chateada que, eu fiquei falando um monte aí e aí ficou chato. Eu não tenho muita paciência pra ficar de mimimi na internet, não. Porque nesses anos anteriores, eu passei por um processo de autoconhecimento tão profundo de descobrir quem eu era. E sabendo quem eu era, sabendo quão comprometida eu era com os meus trabalhos, sabendo quão eu levava aquilo a sério, eu fiquei chateada de não passar isso pra fora, de não externalizar isso. Eu não era uma pessoa sem direção, eu não era uma pessoa que não sabia o que eu queria. Muito pelo contrário. Muitas vezes eu sabia muito mais onde eu estava e onde eu queria chegar do que algumas das pessoas importantes que me falaram isso. E nesse momento em que eu ouvi algo que era tão desconexo daquilo que eu me conhecia, como eu disse, eu tinha passado esse tempo todo me dedicando ao autoconhecimento. Eu sabia o que compunham as camadas externas da minha identidade e eu sabia o que era o coração daquilo que eu era, sabe? Então, não é como se o que os outros falassem validassem algo sobre mim. Definitivamente eles estavam enganados. Mas eu percebi que eu não comunicava aquilo que eu era. Isso me deixou tão devastada, gente. Eu sabia o quanto eu estudava, eu sabia o quanto eu me dedicava, eu sabia do quanto eu era comprometida, sabe? Eu fiquei tão chateada, mas tão chateada de perceber que isso não era visível pros outros, pra pessoas próximas de mim, que eu gostava tanto. Naquele momento eu percebi que ninguém era capaz de reconhecer o tanto que eu tinha evoluído. E nesse momento de crise, eu senti que se eu não tivesse dinheiro e se eu não tivesse uma carreira da qual eu me orgulhasse e ficasse falando sobre isso o tempo todo, eu jamais seria reconhecida por ser eu. E isso quase me fez tomar algumas decisões bem erradas. Eu quase caí na cilada de abrir mão da minha vida interior e daquilo que me nutria para provar algo para os outros. Naquele momento eu decidi que eu ia procurar uma profissão que absolutamente não tocasse o meu coração, para que eu pudesse simplesmente executar aquilo ali de modo automático, sabendo, dizendo para mim mesma, que tudo que eu estava fazendo era simplesmente por dinheiro. Só que assim, gente, não tem como tu passar pelo processo que eu tinha passado, que foi um processo tão profundo, e decair ao materialismo, sabe? Isso era totalmente contra não só o que eu tinha vivido, mas a minha natureza. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. E, gente, isso é tão contra a minha natureza que tá sendo um porre editar essa parte do vídeo. Esse tipo de coisa, pra mim, é tão superficial que chega a me repelir de ter contato com gente, tá ligado? O meu problema não é nem com as minhas emoções, porque eu tento acolher isso, abraçar essa meu do passado que de fato tava sofrendo, mas, tipo, hoje, olhando, eu fico puta, velho. Eu sei que certas coisas, elas vieram tanto porque elas vieram de pessoas que eu gostava, que eu gosto, que eu me importo. E às vezes dói, tipo, tu vê como pessoas que, nossa, tu achava que te conheciam tão profundamente, estavam tendo uma visão tão superficial. Assim, eu não digo de mim, mas de outras coisas da vida, sabe? Tipo, eu tava na minha toquinha lá, sentindo um monte de coisas profundas e tendo uma visão muito profunda sobre o mundo. E aí, daqui a pouco, eu vou pro mundo externo e eu descubro uma coisa que é normal, né? Que a gente já sabe, que é o fato de que as pessoas, elas validam, tipo, sei lá, um diploma, elas validam uma profissão X, um cargo tal, elas validam um salário tal, tá ligado? Como se isso fosse a única coisa que importasse. E eu não tô dizendo que não tem valor, que não tem importância e que eu não reconheço pessoas que chegam em certos lugares. Mas eu busco ter um olhar mais profundo pras coisas. Então, tipo, eu fiquei meio assim... Eu tive um choque de realidade, na verdade, né? Porque eu realmente tava numa jornada muito mais além do que as pessoas ao meu redor conseguiam enxergar. E hoje, sinceramente, eu acho isso normal. Tipo, não me machuca mais. Mas na época foi uma coisa que foi chocante pra mim e me machucou. Só que assim, aquela coisa, né? Não é novidade pra ninguém isso. Então, na época, eu tive um pouco, assim, dessa revolta. E eu pensei, se eu desenvolvi virtude, se eu desenvolvi tanta coisa interior, assim, eu tenho que usar esses atributos que eu construí dentro de mim e colocar pra fora. Então, quando eu tive esse pensamento, assim, de, nossa, eu vou pra essa porra dessa vida materialista, foi tipo... Foi querendo provar, foi um pouco revoltada, assim, mas depois eu pensei, foda-se, tá ligado? Tipo, eu não tenho que provar nada pra ninguém, essa é a minha vida e eu vou atrás das coisas que eu gosto. Até porque a gente não desenvolve virtudes e atributos pros outros,
né? Então pensar, ai, nossa, porque, sei lá, eu não vou ser generosa porque a pessoa não merece. Parece que a generosidade tem a ver com o outro, e não, a generosidade tem a ver contigo. Então eu pensei muito isso, assim, e eu vi que não fazia o menor sentido seguir por esse caminho da revoltinha. E eu não tenho nada contra quem é. Inclusive, eu acho que tá certo em muitos casos. Mas essa não era a minha vida, não era a minha história e não era a minha jornada. Vendo tantas profissões que não tinham nada a ver comigo e vendo que eu ia entrar num mercado de trabalho que ia pegar toda a minha energia vital e fazer com que eu me dedicasse 8 horas para uma coisa nada a ver, eu simplesmente tive o pensamento mais certeiro de todos, que foi bater o martelo e dizer, porra, isso não faz sentido nenhum. Eu ia pegar um tempo e um dinheiro e investir numa carreira que não fazia sentido. Pra quê? Se eu podia pegar esse mesmo tempo e me dedicar, porque eu realmente sempre quis fazer, que era vídeo pro YouTube. Então eu decidi seguir nesse caminho de gravar vídeos e eu vou ser sincera, eu me deparei com bem mais obstáculos do que eu tinha imaginado. Eu já sabia que o meu cenário não era dos melhores, mas eu descobri que o meu computador simplesmente não tancava as edições que eu queria fazer. E, bom, no meio do caminho eu também fiquei com uma tuberculose, eu descobri que eu tava com ela há alguns anos, mas eu não desisti. Ainda assim, depois de fazer os meus primeiros vlogs, alguns imprevistos surgiram no caminho. E eu me vi vivendo exatamente o que eu queria evitar, que era ficar sem tempo pro que eu queria fazer. Porque esses imprevistos, eles não só mudaram completamente o meu foco, dispersaram o meu foco, como também mudaram todo o ambiente ao meu redor. Então, eu voltei para casa dos meus pais e eu compartilhei nesse canal que eu não consegui manter a minha rotina e coisas que eu achei que eu fosse conseguir manter, mas eu dei um jeito de não parar. Então eu fiz outro canal, que é esse daqui, e eu comecei a gravar vídeos pelo Reels do Instagram mesmo, assim eu não precisava editar, porque eu não queria perder a frequência. Então era uma forma prática que me possibilitava postar todos os dias. E nesses vídeos eu vim aqui falar sobre rotina e hábitos saudáveis. Só que a minha rotina já não era mais a mesma. E, por consequência, eu não conseguia ter hábitos tão saudáveis assim. Eu acho muito engraçado, né? Porque nos primeiros vídeos eu falo sobre ser mais forte que o ambiente. Às vezes a gente não tem como controlar certas coisas nele. Então eu falava, não, a gente tem que ser mais forte. Mas naquele momento eu não conseguia, né? Eu mesma já não estava vivendo isso. E eu queria muito ter compartilhado com vocês uma história de como ser mais forte. Uma história de como superar essas limitações. Mas não foi o que aconteceu. Tanto que eu postei um vídeo dizendo que o ambiente tinha me engolido. E eu não vou mentir pra vocês, eu só consegui recuperar o meu estilo de vida. A bateria da câmera acabou, então vou continuar gravando pelo webcam do notebook. Eu sei que a qualidade é péssima, mas a qualidade da câmera também tinha. Eu gosto desse efeito mais assim, então vamos continuar. Eu só consegui recuperar o estilo de vida que eu queria inspirar vocês a ter quando eu voltei para minha casa, onde tudo estava um pequeno caos, na verdade. Porque quando eu voltei, eu tive que fazer muitos reparos. O chuveiro estava quebrado, descarga, geladeira, tudo tinha estragado. E ainda por cima, eu fiquei doente mais de uma vez, de ficar de cama mesmo, o que eu dou graças a Deus, porque eu precisava muito descansar. E foi isso que eu fiz. E eu fiz bastante. Eu dormia pra caramba. Eu descansava tudo que eu não tinha descansado enquanto eu tava na casa dos meus pais. Eu até tinha pensado em gravar pra vocês um life updates, mas não, eu não queria interromper o meu descanso. Eu realmente precisava disso. Eu tava falando pra vocês respirarem, mas eu precisava respirar. Eu precisava colocar minha cabeça no lugar. Eu sentia que o meu cérebro, que antes era calminho, apesar das turbulências que eu tinha vivido, ele tava frito. De tanto que eu tava usando rede social e as minhas emoções, elas também não estavam organizadas. Ou seja, se eu fizesse um life updates naquela época, é muito provável que virasse um grande mimimi, um chororô. Só que aquela coisa, né, gente? Se engana quem pensa que os imprevistos param por aí. No final do ano passado, eu postei um vídeo sobre planejamento de 2024, onde eu dei alguns exemplos do meu planejamento. Um desses exemplos que claramente eu não cumpri foi o exemplo de fazer um número X de vídeos. E é muito fácil perceber que eu não cumpri isso, porque esse ano eu simplesmente não postei nada nesse canal. Só que dessa vez as mudanças, graças a Deus, foram muito positivas. Não que as outras tivessem sido muito ruins, mas essa foi muito positiva.
Nesse ano, eu pude, enfim, me mudar, que era uma coisa que eu queria fazer desde 2020. Eu ainda tô com o meu apartamento antigo e eu queria fazer dele uma espécie de galeria de arte. Mas agora eu tô morando num lugar que é simplesmente incrível. Incrível! É lindo esse apartamento. Então, eu vou poder fazer o que eu queria fazer desde o princípio, que eram vlogs. Não só por estar nesse apartamento, mas a outra novidade é que eu não moro mais sozinha. Eu conheci uma pessoa maravilhosa e muito companheira, com quem estou namorando e morando junto. As coisas foram rápidas demais, sim, mas isso me permite uma infinitude de coisas novas. Morando nesse apartamento e tendo um computador de nerd para fazer os videozinhos que eu sempre quis, parecia que eu finalmente estava com o setup perfeito para ir atrás dos meus sonhos. Mas é lógico que esse cenário perfeito ele não existe, gente, ele nunca chega. Então, não é bem isso que aconteceu. É lógico que morar com uma pessoa nova azarolhou a minha rotina. Só que dessa vez, eu acho que eu, enfim, entendi o recado da vida. Muitas vezes a gente quer, e a gente até precisa, controlar certas situações. Só que eu me dei conta de que... Nossa, gente, eu com o microfone aqui do lado e gravando com o microfone do computador, vê se pode. Mas voltando ao assunto. Nesse cenário, em que eu tava com a faca e o queijo na mão, e ainda assim, com certas dificuldades... eu percebi que ao longo da minha vida inteira, eu lutei muito contra o agora. Quando eu tinha 10 anos, eu lembro que eu mudei de escola e eu fui para uma escola que ela era muito melhor de ensino e tinham pessoas muito mais legais. Só que na época eu era tão apegada à minha escola anterior que eu não fui capaz de admitir que aquela escola era melhor. E hoje eu tenho maturidade para isso, sabe? Só que na época eu tava muito apegada. E logo depois eu fui para São Paulo. E eu fui empolgada, mas não foi o que eu esperava. Então eu queria voltar. Eu pensava que eu só seria feliz em Porto Alegre. E eu determinei isso. Então eu passei anos em São Paulo muito infeliz, porque eu só seria feliz em Porto Alegre. Quando eu finalmente vim pra cá, eu já sentia que tava tarde demais, que eu tinha perdido tudo aqui. Eu sentia que eu tava velha e eu tinha 16 anos, gente. E isso tudo porque as coisas, elas simplesmente não eram como eu queria que elas fossem. Quando eu comecei a morar sozinha, que sempre foi um grande sonho pra mim, eu continuava com essa sensação de, meu Deus, agora é tarde demais. Agora eu já sou velha, agora eu já não tenho as coisas que eu queria ter. Então, eu não aproveitava algo que era simplesmente extraordinário, que eu tinha desejado tanto que acontecesse. Quando eu iniciei meu processo espiritual, eu aprendi a valorizar e ser muito grata pelo agora. Eu aprendi a gostar muito do presente, eu aprendi a ficar no presente. Só que a minha busca, por si só, me impedia de viver certas coisas que eu queria muito viver no agora. Por todos esses anos, eu ficava pensando que não faria sentido ter uma carreira, ter dinheiro, fazer meu canal no YouTube, se eu não alcançasse um certo nível de consciência, né? Então eu abdiquei muitas coisas para atingir esse nível de consciência que se atinge através do bem-estar. E que tudo isso que eu queria só facilitaria o processo. Então agora eu cheguei num ponto em que eu percebi que lutar não faz sentido. Porque, veja bem, eu tô numa casa maravilhosa, eu tô com uma pessoa maravilhosa, eu tô com a faca e o queijo na mão pra realizar os meus sonhos, e eu tava lutando pra, sei lá, voltar a ter minha rotina certinha, em que eu conseguiria gravar diariamente pro Áudios para Dormir e fazer meus vídeos. E, enfim, eu tava criando aqui um cenário. E assim, não é como se isso me impedisse de aproveitar o agora, mas eu tava lutando contra, de novo. Eu tava lutando contra o que eu tava vivendo. E essa rotina que eu queria a todo custo encaixar em um cenário que é completamente diferente do cenário de quando eu criei ela tem a única função de manter a minha saúde mental e me fazer conseguir dar conta dos diferentes aspectos que eu quero ter na minha vida. Só que olha só que contraditório. Tentar impor essa rotina num cenário tão diferente tava fazendo um efeito oposto, porque a melhor coisa para a saúde mental é sentir satisfação e gratidão. Eu preciso ter uma qualidade de sono legal? Sim. Eu preciso dar um sentido para minha vida ao invés de só deixar ela me levar? Sim. Mas se isso acompanhar uma necessidade extrema de controlar o incontrolável, nada disso vai ser suficiente para me proporcionar a saúde mental que eu desejo. Porque existem pessoas que dormem bem, que comem bem, que praticam exercícios físicos diariamente.
Elas fazem tudo isso e ainda assim elas têm depressão. Ainda assim, elas se suicidam. Porque sim, existem esses casos. E a verdade é que, ainda que tudo isso seja tão importante, nada disso é suficiente se a pessoa não for capaz de aceitar a vida como ela é. Se a pessoa não for capaz de aceitar a vida como ela está. E eu falo isso de um lugar muito bom. Eu falo isso dentro de um apartamento muito foda, com uma condição financeira muito agradável, com pessoas que me amam e sem nenhum chefe me enchendo o saco. Mas se a situação fosse o exato oposto, a regra não mudaria. Seria sim mais desafiador e provavelmente eu ainda não tô nesse nível de conseguir manter a sanidade em um cenário mais desafiador. Mas é justamente esse degrau que eu busco subir agora. Eu não quero mais lutar contra nada. Eu quero aprender a ser flexível. Porque, olhando a minha vida, talvez esse seja o meu maior desafio. Ele se apresentou lá no iniciozinho de tudo. Lá quando eu era criancinha. E até agora ele não foi superado. Mas ele há de ser. Então, eu quero gravar vídeos diários pra vocês. A ideia é que eles sejam curtos, sem edições, ou sem grandes edições, e também sem grandes intenções de crescimento do canal. A minha única intenção é compartilhar esse 1 mês com vocês. Será 1 mês tentando equilibrar diferentes pontos da minha vida. Então se inscrevam para não perder os próximos vídeos e até lá. Beijos e até o próximo vídeo. E hoje eu tô com 24 anos e tudo tá do jeito que eu quero, cara. Eu tô na cidade que eu amo. Eu tô no outono que eu amo. Eu tô nesse apartamento foda. Eu tô com uma condição financeira muito legal. E eu vou ficar tipo, ai meu Deus, eu preciso fazer as minhas tarefas diárias e tererê. Não, cara, não dá pra ser assim, não dá. E justamente porque não dá mais pra ser assim, eu decidi que eu vou gravar um diário pra vocês. Não são vídeos com intenção de crescer o canal, nem nada disso. São vídeos com a intenção de documentar um processo aqui com vocês que eu devia ter feito desde o início desse canal. Porque no início desse canal eu já tava lidando com o incontrolável. E eu já tava falando sobre lidar com o incontrolável. Acho que foi, sei lá, um dos meus primeiros vídeos foi falando sobre isso. E até agora eu não aprendi a ser flexível. Então eu quero compartilhar isso com vocês. Porque eu tava com dificuldade de conciliar minha rotina com a do meu namorado. E agora ele foi viajar. Ele vai ficar até o fim do mês fora. Então eu pensei em fazer um vedão, né? Vlogs todos os dias em abril, maio. Então vamos ver como é que vão ser esses dias na realidade. Desde agora, hoje é dia 12, até o dia 12 de maio, né? Então ele vai voltar, vamos ver como é que vai ser a readaptação quando ele voltar. Esse é um canal que fala sobre se aprimorar, fala sobre se desenvolver. É um canal onde eu quero ensinar tudo o que eu passei, todo o processo de transformação que eu vivenciei. E a ideia é que eu continue fazendo isso, mas por enquanto eu vou pensar só em fazer esses vídeos diários, compartilhando com vocês um desafio meu. Eu preciso aprender a ser mais flexível. Ou melhor, eu quero aprender a ser mais flexível, porque se eu meter o preciso, eu já vou estar botando controle de novo. E isso não é pra ser uma coisa controladora, é pra ser uma coisa fluida, como todo o meu processo foi. Porque em nenhum momento do meu processo eu fiquei, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não, foi tudo suave, foi tudo tranquilo. E depois que eu comecei a me conectar com coisas do autodesenvolvimento, que eu queria desenvolver o elemento fogo, foi aí que eu comecei com umas regrinhas chatas, sabe? Eu me conectei num psiquismo que é chato, cara. Eu vou dizer, o psiquismo do autodesenvolvimento te leva pra frente, te impulsiona pra frente, sim. Mas de um jeito chato e de um jeito... Mas eu já consegui um estado excelente mental, eu sei voltar pra ele nos momentos em que é propício, e agora eu quero conseguir ter essa saúde mental 10/10, mesmo nos momentos em que não são propícios, nos momentos em que eu não controlo as coisas. E eu quero compartilhar isso com vocês. Então, esse é o aviso de que nós teremos agora um diário nesse canal. Serão vídeos mais curtos, serão vídeos não muito editados. Então é isso. Se inscrevam para não perder esse 1 mês aí tentando equilibrar os pontos da vida. E até o próximo vídeo.